Paulo a Timóteo, segunda epístola, e nós vamos dar sequência aonde paramos na semana passada. Nós vamos dar sequência, pedimos aos irmãos a atenção e lembrando, se você não tem a habilidade de manusear a Bíblia, não se preocupe. Ouça e depois, com muita paciência, na sua casa, no celular, você aciona o canal, assiste, vai dando pausa, vai escrevendo os versículos bíblicos e você vai ler e vai pesquisar. Porque se você for fazer isso agora, você não vai conseguir ouvir com a devida atenção que é necessária para que você consiga entender, assimilar o assunto. Tá certo? Então presta bem atenção e vamos dar continuidade de onde nós paramos, não é? Louvado seja o nome de Jesus. Nós falamos sobre na aula anterior, nós falamos da introdução, demos a introdução à segunda carta a Timóteo. E desse contexto introdutório, a gente trouxe um assunto de forma geral em relação a data, ano, onde Paulo estava, não é? E os propósitos também dessa carta, as definições. E hoje nós vamos dar sequência falando ainda nessa questão introdutória, dentro desse contexto, tem um pouco ainda de história. Porque a Bíblia, ela é um livro histórico e não somente teológico. Porque a história está registrada na Bíblia e é a Bíblia que comprova o que aconteceu no mundo passado, no mundo presente e no mundo vindouro. E nós precisamos entender o contexto da história para que a gente entenda o propósito do livro que foi escrito, que é a segunda epístola, qual a finalidade, e assim a gente possa absorver o que é que Deus, através do apóstolo, está querendo nos ensinar hoje, na atualidade, no século XXI. Então, desde sua primeira prisão em Roma, Paulo já era considerado um homem velho. Já era um homem velho, não era um homem assim, jovem ainda como Santo Idemir, mas já era um homem velho, um homem cansado da batalha, não é? Do Evangelho. Então, na carta de Paulo a Filemon, no versículo 9, Paulo faz um apelo a Filemon e se identifica como velho. Aí ele diz no verso 9 da carta a Filemon, ele diz: prefiro apelar-te confiando no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Então Paulo já estava velho, ele assumia a sua velhice desde a sua primeira prisão. Era uma pessoa realista. E isso é bom a gente entender, porque às vezes o crente quer viver fora de uma realidade, quer viver uma ficção, uma coisa que não existe. Você tem que ser o que você é. Você não pode ser aquilo que você não é. Seja o que você é. E Deus será o que Ele é na sua vida. Amém? Agora mesmo, com os seus muitos anos de vida, Paulo é algemado e lançado nessa prisão imunda,
como se fosse um marginal, fosse um malfeitor. Paulo, agora nessa segunda prisão, no capítulo 2, verso 8 e 9, da segunda epístola a Timóteo, Paulo diz: recorda-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. Veja que ele está dizendo que ele está sofrendo como um marginal, quando de fato ele não era um marginal. Mas o sistema faz isso. E quando eu digo sistema, irmãos, o sistema do mundo, ele não existe. Esse sistema programado que há no mundo, ele não existe agora no século XXI. Ele existe desde que o mundo entrou no pecado. Como diz o Salmo 2. Porque as nações se reúnem e em conselho tramam contra Deus e o seu ungido. É bíblico. Então esse sistema, ele vai fazer de tudo para parar você dentro daquilo que nós já temos. O que é que a gente tem? Nós somos, fisicamente falando, nós somos criaturas. Fomos criados por Deus. Espiritualmente falando, nós nos tornamos filhos de Deus por Jesus Cristo, porque o recebemos como Senhor. Só que as nossas qual é a palavra que nos mostra que nós somos o que somos, no sentido do aspecto biológico, ingênitas. As coisas ingênitas que está em nós. O que é coisas ingênitas? É aquilo que a gente já nasceu com ela. Nós não escolhemos ser o que somos. Eu não pedi para nascer branco. Eu nasci branco, do cabelo preto. Minha esposa não pediu para nascer negra, do cabelo cacheado, caracolado, seja lá como alguém classifique. Ninguém pediu para nascer do olho azul, do olho verde. Não. Você apenas nasceu com a bênção de Deus. Deus permitiu que você estivesse aqui. E aquilo que você adquiriu no processo de gestação, de fecundação, que você desenvolveu, Deus não vai tirar de você. Está em você. Não é porque você se converteu que agora você ficou super, hiper, mega perfeito. Não. Você vai dia a dia lutar contra você mesmo. Aprender a domar a natureza pecadora que está em você. E não tem como você mudar isso. Não tem como. Agora, conscientemente, presta atenção, conscientemente em Cristo, porque Cristo é a verdade manifesta de Deus a nós, homens. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade de Deus em Cristo, você se torna o que você é em Cristo. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Você não vai ser, você já é. Você já é vencedor. Por quê? Porque você venceu o primeiro obstáculo para chegar a Cristo. Qual é o primeiro obstáculo? Você mesmo. Você mesmo. E quando você chegou a Cristo, você percebeu que você é mais fraco do que você imaginava. E agora você precisa buscar a Deus para lutar e vencer. E a vitória não é aquela que você ganhou no primeiro dia. A vitória completa e plena será quando você chegar no céu. No céu. Então você não pode parar. Nós nascemos
com defeitos que foram implementados em nós devido ao pecado. Quando Paulo diz aos Romanos, no capítulo 7, Paulo diz: o bem que eu quero, não faço, mas o mal que não quero, esse faço. E se faço, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Veja a luta que havia dentro de Paulo, e há dentro de mim, e há dentro de você. Agora cabe a você dizer não para o pecado. Dizer não para o pecado. Paulo tinha plena consciência de que seu trabalho estava encerrado e que seu martírio seria inevitável. Ele sabia, consciência, mas Paulo não estava aflito. Paulo não estava desesperado. Ele estava narrando para Timóteo o que estava prestes a acontecer. Capítulo 4, da segunda carta, versículo 6 e 7. Paulo diz a Timóteo: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida e perseverei na fé. Não é? Porque, irmãos, é ir até o fim. Tu, porém, Daniel, vai até o fim. Jesus disse: ser fiel até a morte, até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Satanás vai trabalhar naquilo que mais lhe incomoda para tirar você do foco. Mesmo abandonado à própria sorte, sofrendo o frio implacável do inverno que se aproximava, Paulo não está preocupado consigo mesmo, mas com o Evangelho. Você já pensou? Preso, prestes a ser degolado, porque ele morreu degolado, ele foi decapitado, Paulo. Frio, passando frio. Porque quando ele estava na prisão, ele não ficava arrumadinho, bonitinho, vestidinho, não, irmãos. Criminoso, como ele estava preso como um criminoso comum, ele não tinha regalias. A única regalia que Paulo teve direito, por ser cidadão romano, era não morrer crucificado, nem ser lançado às feras. Como cidadão romano, ele deveria ter uma morte menos sofrida, que era a decapitação. Cortar-lhe a cabeça. E aí no capítulo 4, verso 21, Paulo diz: olha, apressa-te a vir antes do inverno. Porque o frio era tremendo. Aí ele conclui: Eúbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te enviam fraternais saudações. Seu propósito nessa última carta é conscientizar Timóteo quanto à sua responsabilidade de assumir a liderança da igreja e guardar o Evangelho, sofrer pelo Evangelho, perseverar no Evangelho e pregar o Evangelho. Era uma carta muito pessoal dele para Timóteo, mas também era uma carta que incentivava Timóteo a fazer tudo quanto ele deveria fazer como líder espiritual da igreja de Éfeso. 30 anos, jovem, inexperiente, precisava da orientação de um homem velho, experiente, conhecedor, experimentado no trabalho. Quanto mais você trabalha, irmãos, no reino de Deus, mais você aprende.
até com as coisas negativas que acontecem no meio da igreja, que não deveria, mas acontece. A gente aprende. Nesses 39 anos de crente, de fé que eu tenho em Cristo Jesus, eu vi tantas coisas, ouvi tantas coisas que não deveria, mas ouvi. E a orientação de Deus para mim foi: não faça assim. Ele permitiu eu ver e dizia para mim: não faça assim. E graças a Deus eu não tenho feito. Não é que tenho procurado fazer da forma correta. Paulo estava passando o cajado para as mãos de Timóteo, e este deveria transmitir com fidelidade o evangelho a homens fiéis, que pudessem passar adiante o mesmo acervo bendito. Irmãos, veja aí o capítulo 2 e o verso 2, quando Paulo diz, 2 e 2, quando Paulo diz assim: o que ouvistes de mim, diante de muitas testemunhas, transmitem a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Evangelho, ensino, ele deve ser transmitido. Olha, irmãos, aprendam. Pregação não é grito. Pregação é ensino. Se você não aprende, você não cresce. Cresce. O conhecimento, ele é libertador. E Paulo aqui, ele está falando para um grupo especial de pessoas, porque, escute bem, todos os que estão na igreja exercem liderança? Sim ou não? Não, porque nem todos estão aptos a exercer. Mas aqueles que exercem, Paulo diz: olha, o que tu ouviste de mim, transmite a homens, ou seja, aqueles que estão em liderança. Porque quem está em liderança são pessoas fiéis. Não pode ser um nécio. O que é um nécio? É uma pessoa imatura na fé. Uma pessoa que não tem base espiritual para liderar nem ele nem ninguém. Aí Paulo diz: olha, transmite isso a homens fiéis, homens maduros, homens comprometidos, homens que vejam, que olhem pelo reino, que se preocupem com o reino, com a palavra, que sejam honestos, decentes. E quando ele diz aqui homens fiéis, ele está equiparando a fidelidade de Timóteo aos demais que vão ouvir. Que de todos os que trabalharam com Paulo, só Timóteo, de fato, foi fiel a Paulo. Foi fiel a Paulo, como discípulo de Paulo. Aprendeu, seguiu o que aprendeu, e fez como aprendeu, e honrou o seu líder. Repetindo o texto: o que ouvistes de mim. Ele não diz assim: o que tu ouviste de Pedro, o que tu ouviste de Judas, de João, de Bartolomeu. Não, o que tu ouviste de mim. Diante de muita testemunha, transmite a homens fiéis. Romanos 16, versículo 20 e 20, ou 21. Dezesseis. E 21 diz assim: Timóteo, meu fiel colaborador,
envia-vos saudações, bem como Lúcio, Jasson, Sosípatro, meus parentes. Veja que Timóteo estava na vida de Paulo. Isso começa lá em 16 de Atos. Irmãos, entendam, vocês que estão aqui nessa noite, que estão sendo privilegiados, sejam leais nos vossos relacionamentos. Sejam leais nas vossas amizades, porque isso é agradável a Deus. Não seja um crente falso. Paulo diz, escrevendo aos Efésios: falai a verdade uns com os outros. Fidelidade ao teu irmão. Compromisso com Deus, porque quando você faz isso, você fortalece seu compromisso com Deus. Vamos destacar alguns pontos importantes para a compreensão dessa importante epístola pastoral. Vamos destacar alguns pontos. Paulo, autor da carta. Por que esse ponto é importante a gente destacar? Que Paulo é o autor da carta. O capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz provenientes de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. Observa, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. O texto sagrado está dizendo que Paulo, ele é o autor. Porém, todavia, no entanto, contudo, no processo histórico, surgiu questionamentos quanto à autoria dessa carta. Então vamos ver, a segunda carta a Timóteo é uma genuína epístola pastoral escrita pelo apóstolo Paulo. Ele reivindica isso logo no início da carta, que a gente acabou de ler. Testemunhos internos e externos comprovam a autoria paulina, pois da igreja, como Clemente de Roma, Inácio, Policarpo e Tertuliano, dão amplo testemunho nessa direção. Essas pessoas que eu citei, que vocês ouviram aqui, Clemente de Roma, Inácio, Policarpo, Tertuliano, foram homens que existiram no período da igreja primitiva, no início da igreja, que comprovaram, que foram testemunhas oculares do que aconteceu. Testemunhos internos, ou seja, de pessoas dentro da igreja e de pessoas fora da igreja. Testemunham isso, né? Que Paulo é o autor desta missiva, desta carta. Presta bem atenção. O cânon muratoriano atribui a Paulo as duas cartas escritas a Timóteo e a carta a Tito, datada do início do século III. Somente Marcião, o herege excomungado em 144 d.C., em Roma, negou a autoria das epístolas pastorais. Somente esse homem, que eu acabei de citar aqui, Marcião, era o nome dele, conhecido como Marcião o herege,
somente este homem discordou que esta epístola e as demais não eram escritos paulinos, somente ele. Porém, no decorrer da história, existiu um homem, um historiador, não é? Chamado Ludovico Antônio Muratori. Ludovico Antônio Muratori. O que nós chamamos também o que é o cânon muratoriano. Recebeu esse nome devido à descoberta desse historiador que eu acabei de citar, Ludovico Antônio Muratori. O que foi que ele descobriu? O cânon muratoriano ou fragmento muratoriano é a lista mais antiga conhecida dos livros do Novo Testamento, que copila os textos que os cristãos primitivos consideravam autorizados e sagrados. Ele lista o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, as epístolas de Paulo, o livro de Apocalipse. E também menciona o livro de Apocalipse de Pedro. Pedro também escreveu um Apocalipse, só que não foi aceito no cânon sagrado. Como existiu o Evangelho segundo Tomé, também não foi aceito no cânon, porque não foram considerados inspirados pelo Espírito Santo. Vocês entenderam, sim ou não? Sim. A sua descoberta e publicação é atribuída ao historiador italiano Ludovico Antônio Muratori no século III. A sua descoberta revelou as crenças da igreja primitiva sobre quais textos tinham autoridade apostólica. A igreja tinha cuidado em observar o que era ensinado, o que era pregado. E infelizmente hoje muitos crentes não estão tendo esse cuidado. Parece qualquer um pregou, falou um versículo. Eita, rapaz, que pregação maravilhosa. Por isso que o culto de doutrina, ele é importantíssimo na vida da igreja, na vida do crente. Porque tudo que nós estamos falando aqui, você está acompanhando aí. E depois você pode ainda reforçar isso assistindo, anotando, conferindo, e você mesmo vai fazer uma pesquisa em cima disso. Porque é necessário que nós sejamos, irmãos, como os crentes bereanos. Paulo chega e havia 12 crentes. Está lá em 19 de Atos. E Paulo prega para eles e Paulo fala sobre o batismo. E ele disse: que batismo? O de João? Ele disse: não. Do Espírito Santo. Ele disse: nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Vocês não sabem não que existe batismo com o Espírito Santo, não? Não, vem cá. A Bíblia diz que Paulo orou, pôs a mão sobre eles e Jesus batizou eles com o Espírito Santo. Quando Paulo fez tudo aquilo, disse: agora vem cá, se senta aqui e explica essa história, mostra aqui pela Escritura se isso aqui de fato é verdade. Então você precisa criar esse hábito. Não, eu ouvi terça-feira, mas eu duvido que quando eu chegar na próxima terça aqui perguntar a você, você me conta tudo o que eu falei hoje. Foi. Então por isso que é preciso você ouvir, reouvir, ouvir de novo, anotar, ler, para você memorizar. Escondi a tua palavra no meu, para não pecar contra ti. Como é que você vai esconder se você não lê, não medita? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
Não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita quando? Dia e noite. Não é uma vez por semana, não. É dia e noite. Mas ele só pega a Bíblia quando vem para o culto. Não vem para o culto. Eu vou para o culto e pega a Bíblia. Passa o dia todinho com o rádio ligado. Ou com a televisão ligada. Hoje eu li a parte de Paulo falando do Espírito Santo. Mas a gente precisa ler. É necessário. É uma necessidade. Esse fragmento, achado por Ludovico Antônio Muratori, revelou a autenticidade de vários livros do Novo Testamento. Esse fragmento foi encontrado em 1740 na Biblioteca Ambrosiana em Milão, na Itália. A lista foi escrita por volta de 150 depois de Cristo, mas veja quando foi encontrada. Escrita em 150 a 200, mas foi encontrada em 1740, ou seja, nós estamos no século XXI, há 5 séculos atrás. É que foi encontrado, exposto para o mundo. A lista foi escrita por volta de 150 depois de Cristo e é considerada a mais antiga compilação de escritura cristã. Acredita-se que o texto original tenha sido escrito em grego e mais tarde copiado em latim. Datação. A datação mais aceita do original é entre 170 e 200 depois de Cristo. Final do século II ao início do século III. Devido às suas referências, como a carta de o pastor de Hermas e ao episcopado de Pio, irmão de Hermas. Isso é a datação. Origem. Foi publicado em Roma, sendo um documento oficial da igreja para toda a comunidade cristã. Ou seja, não foi apenas não ficou apenas na igreja primitiva, mas esse achado está lá guardado no arquivo da Igreja Católica em Roma e hoje é considerado um documento para toda a comunidade cristã, só que isso não sai. Você já ouviu falar disso que eu estou falando aqui? Não. Pois é. Por isso que tem que se ler, se pesquisar, para poder se ensinar. Não é? A importância. Foi publicado em Roma sendo um documento oficial da igreja para toda a comunidade cristã. Comprovação. O canone muratoriano é uma evidência fundamental para o desenvolvimento do canone do Novo Testamento, mostrando que os cristãos primitivos já tinham uma coleção de textos autorizados antes do canone ser oficialmente reconhecido. Ou seja, antes que o cânon fosse legitimamente reconhecido, os cristãos eles já avaliavam o que estava escrito para saber se foi escrito pelos apóstolos. Foi escrito pelo pastor Pedro, foi escrito pelo pastor Paulo, foi escrito pelo pastor Judas, pelo pastor Bartolomeu. Eu quero ver se é fato. Eles examinavam. Por isso que o texto de Atos 2:42, ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles não ouviam. É como eu disse aqui há semanas atrás, quem tem a obrigação de ensinar e pregar na igreja sou eu. Porque há igrejas que cada domingo é um pregador. Cada culto de doutrina é um pregador que traz de fora, porque o pastor da igreja não prega. Tem igreja que o cara é o pastor de lá, mas ninguém nunca vê ele. Ninguém nunca vê. Quem prega é o diácono, quem prega é o presbítero, quem prega é fulano.
Ninguém nunca vê. Assim mesmo. É a responsabilidade do pastor. Ah, pastor, mas fulano prega muito, fulano, ele prega muito, mas deixa ele lá, o pastor da igreja não é ele, o pastor da igreja sou eu. Então, é minha responsabilidade. Por que eu estou aqui, doente, com dor de cabeça? Porque é uma responsabilidade. Quem quiser fazer as coisas de Deus de todo jeito, faça. Nada contra você fazer. Eu vou dar conta de mim e daquele sobre o qual o Senhor colocou-me como responsável. E eu não posso ficar preso ao que eu acho, ao que eu sinto, ao que eu penso. Não porque eu penso assim, porque eu... Não, tem que ir para a Escritura. Perspectiva. Qual é a perspectiva desse fragmento muratoriano? Ele reflete a aceitação de livros com autoridade apostólica e a importância de doutrinas centrais sobre Jesus Cristo como a sua divindade, morte e ressurreição. Irmãos, existe uma eu vou até fechar aqui, viu? Existe uma disciplina chamada manuscritologia. Essa ciência, ela faz a análise de textos antigos para avaliar a autenticidade daquele texto. E é necessário que nós também tenhamos esse cuidado de avaliar. Se existe uma disciplina que ensina, que procura sobre isso, cabe a nós como crentes fazermos o mesmo. Porque tem muita coisa parecida com o Evangelho, mas que não é Evangelho. Parecida. Parece, mas não é. Lembra daquele shampoo Denorex? Parece remédio, mas não é remédio, é shampoo. Então tem muita coisa aí que parece com o Evangelho, mas não é Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, eu como sábio construtor, coloquei o fundamento aí. Agora vocês que vão edificar, vejam como edificam. O fundamento é Cristo. Agora vocês vão edificar sobre ele. Agora, como vocês vão edificar? Com palha, com madeira, com feno ou com joias preciosas? E a gente precisa fazer essa avaliação. Como a igreja ela tem se comportado nesses últimos dias de forma irreverente, irmão? De forma descomprometida, eu já tenho falado tantas vezes isso aqui. Às vezes a pessoa está em casa e não bebe água, mas quando vem para a igreja, dá uma bebedeira nela que não para de beber água. Levanta e senta, levanta e senta, levanta e senta. Está em casa, não vai. Quando chega na igreja, dá uma mijadeira que vai e volta não sei quantas vezes. Parece que a torneira afrouxou a válvula. Não, eu entendo que tem gente que tem problema de pressão alta, é normal. A pessoa ir uma ou duas vezes ou até mais. Mas eu não estou falando dessas pessoas que têm pressão alta, eu estou falando daquelas pessoas que não têm necessidade. Veio para a casa do Senhor, traga, olha, sua garrafinha. Encha de água, fica perto de você. Às vezes, irmãos, criança é uma bênção de Deus para a vida da igreja, para a vida da família. Mas a gente precisa disciplinar as crianças em casa, ensinar as crianças. Olha, aqui é nossa casa, aqui você brinca, aqui é o seu lar, aqui você aprende. Mas quando chegar na igreja, não faça assim.
Eu tive 2. Hoje eles estão grandes, mas os meus não faziam. Porque eu ensinava em casa, eu dizia, ó, você vai para a igreja, lá não vai correr não. Se correr, apanha. E apanhava mesmo. Eu não ameaçava não, só não. Eu dizia que ia apanhar e apanhava mesmo. Não passava mão não. Quando menos via, quando não obedecia, eu chegava ali, ó, por trás no braço, ó. Aquele beliscão. Não chore não, ninguém no choro. Não, disciplina. Nenhum dos dois morreu, está todos os dois vivos. E bem, graças a Deus. Mas hoje não dá no bichinho não. Aí cria os meninos, tudo, os homens, tudo frouxo, tudo mole. Parece mais uma moça. Perceber que os homens, tudo frouxo, tudo mole. Parece uma menina. O menino pega isso aqui, parece que vai se desmontar todinho. Nem eu que estou velho. Só lembro uma vez, eu era zelador da igreja de Jardim. Eu era o zelador. A igreja que dá 4 dessa aqui dentro. Eu limpava a igreja todinha. Todinha. Varria, passava pano, limpava os bancos, aqueles bancos de madeira grande. Enchia os garrafões, botava o garrafão no filtro. Não era um filtro não, eram 2 filtros. E consumia-se 21 garrafões de água por semana. Aí quando, um dia de sábado, eu tinha salão, escute bem, viu? Eu tinha salão, estou eu lá no salão 9 horas da manhã, 8 horas da manhã começava o círculo de oração. Aí um jovem liga para mim, irmão Silvio, a água acabou aqui no filtro. Eu disse, eu deixei aí 21 garrafões cheios. Eu sei que está tudo cheio aqui. Chico, você bota. Eu não posso botar não, senão eu vou quebrar a minha unha. Posso botar não, senão eu vou quebrar a minha unha. Ah, pô, irmão, vai ficar tudinho com sede, que eu não vou aí botar água não, que eu já deixei os 2 filtros com água. Lá se secou, glória a Deus, você está aí, você pode botar, mas você está dizendo que não vai botar para não quebrar sua unha. Eu estou no trabalho e não vou sair do trabalho para botar não. Vou quebrar minha unha. Um menino, um rapaz. Menino, pega essa cadeira aqui, o menino vai pegar a cadeira, parece uma gazela. Pelo amor de Deus, irmão, tu é homem? Mas muitas vezes, sabe o que é isso? É culpa da mãe. Não, bichinho, bichinho, rapaz. Ensina para você ser homem. Eu apanhava palmatória, porque eu vejo essa palmatória maior. Entendeu, irmãos? Então a gente precisa. A Bíblia diz, se tu ama o teu filho. Olha o que o texto diz. Livro de Provérbios. Se tu ama o teu filho com a vara, tu fustigarás e livrarás a sua alma do inferno. Para encerrar nessa noite, tinha uma senhora, escuta bem, viu? Lá em Jardim. Só tinha um filho. Crente. Uma mulher fiel a Deus, dedicada ao lar. Mas sabe aquelas pessoas que amam mais do que Deus? Ama mais do que Deus. O menino cresceu na igreja, mas a mulher nunca falou para o menino que o diabo existia. Só falava de amor, não, que amor, 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 amor. Quando o menino ficou adulto, que conheceu a amizade mundana,
que se influenciou na primeira coisa que fez de errado, foi preso. Desceu para o presídio. E ela foi visitar ele no presídio. E aos prantos, chorando, meu filho, meu filho. Quando ela abraçou ele, ele deu-lhe uma dentada que torou-lhe a orelha. E ela chorando, disse, por que você fez isso, meu filho? Eu sempre lhe tratei com tanto amor, lhe ensinei tanto, e você disse, a senhora me amou tanto que nunca falou a mim que o diabo existia. E esta é a moral da história, irmãos. O verdadeiro amor, ele não encobre. O verdadeiro amor disciplina. Amor que não disciplina não é amor. Tem que ter disciplina. Na igreja tem que ter disciplina. Na tua casa tem que ter disciplina. Tudo tem que ter disciplina. Porque nós não somos qualquer povo. Nós somos o povo de Deus. O povo de Deus tem que observar as Escrituras e vivenciá-las no seu dia a dia. E como eu disse, eu era duro com os meus. Na hora de amor, eu amava. Na hora de brincar, eu brincava. De beijar, beijava. Brincar, saía. Mas na hora do certo, é certo. Não tinha passava a mão, não. Não passava a mão. Amém? Amém. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém.